Amém? Pode sentar aí. Gente, o que acontece? Semana passada, minha cunhada ia pregar. Eu ia pregar hoje. Porém, eu já tinha uma coisa de... Sempre que o Pedro fala que eu vou pregar, já me dá uns tremelique na perna. Fala, ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, acho que eu não sou muito para isso, não. Mas eu já começo a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer fazer comigo primeiro, né? Eu tenho um pouco essa questão com Deus. Eu falo, Senhor, precisa ser em mim primeiro. Precisa ser fincado em mim primeiro. Porque eu não consigo passar algo que eu não estou vivendo ou que eu não vivi, enfim. E uma das coisas que o Senhor tem me dito é a respeito de lugares. E eu fiquei, mas o que é esse negócio de lugar? E esse treco não saía da minha cabeça. E eu conversando com algumas pessoas, eu não sei se você tem esse costume. Por exemplo, alguém diz assim, você entrou no lugar da depressão, você entrou no lugar da inveja. É como se fosse um lugar. Por exemplo, eu subi aqui nesse púlpito, esse púlpito é um lugar, certo? Só que aqui é um lugar físico. E existem os lugares espirituais, existem os lugares emocionais. E o Senhor começou a meio que trabalhar isso na minha vida. E eu falei, nossa. E uma das coisas que Deus me fez me lembrar, isso há um tempo atrás, é sobre de onde eu vim. E eu acho que essa questão da sua origem, do lugar de onde você veio, diz muito mais para onde você está indo, né? Poxa, eu vim de lugares que eu nunca pensei que estaria na minha vida, e hoje estou em lugares porque eu sei de coisas que eu vivi que me trouxeram até aqui, mas que talvez não vão me levar adiante, né? E eu comecei a falar com Deus, e eu acredito que existem lugares que a gente tem que ficar, existem lugares que a gente só passa, e existem lugares que chegarão até nós, né? Se você olhar o lugar, a palavra lugar, ela é muito ampla, ela abrange muitas coisas. E eu estava lendo, a gente está fazendo essa leitura bíblica aí, estou super atrasada, gente. Finge demência. Estou um pouquinho atrasada. Mas eu vou chegar lá. Fica firme aí. Mas enfim, eu estava lendo, foi até meio que fora da leitura, e eu estava lendo Gênesis. E eu queria pedir para você abrir aí comigo, Gênesis 31, 43. Abre aí comigo. Gênesis 43, 31, 43. Abriram aí? Gente, prometo que eu vou tentar não me estender muito, tá? Sempre falo isso, né? 30. Jesus, eu tô mais perdida que... 43. Abriram? Fala amém aí pra mim, gente. Fala comigo, não me deixa... Eu não prego, eu converso. Todo mundo sabe aqui, né? Que eu não prego, eu converso, eu bato um papo. Tá bom? Então vamos ler? E aí depois eu explico para vocês por que eu li esse pedaço. Ó, Gênesis 31, 43. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saduta. E Jacó o chamou Galide. É isso, né, gente? Não sei ler essas coisas, não. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galide. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você.
Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, Deus de Naor e Deus do pai deles julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. E depois voltou para sua terra. O que aconteceu aqui? Rolou uma treta entre Labão e Jacó. Entre Labão e Jacó, porque Jacó foi embora. Vocês já leram essa parte? Todo mundo conhece a história de Jacó? Já leram tudo, né, irmãos? Amém? Amém. Então, tinha rolado uma história lá, por causa de Labão e de Jacó, enfim. E eles, o que Jacó fez? Pegou e deu linha na pipa, foi embora. E aí o Labão foi atrás dele e tal. E aí rolou essa treta entre eles lá. E eles pegaram umas pedras, colocaram no lugar e fizeram um acordo. E aquele lugar era testemunha do acordo deles. Então, se você olhar num geral na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre essa questão de você colocar pedras e fazer daquele lugar uma testemunha ou fazer um acordo para que as outras gerações se lembrem do que aconteceu ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, fala comigo. Não fica assim, olhando para mim. Isso, Maquena, faz o favor. Então, se você olhar no geral, eu comecei a dar uma pesquisada nesse sentido. Eu falei, nossa, engraçado. Os lugares, eles eram muito importantes para Deus. Quando construiu lá o... Ajuda aí, irmão. Tabernáculo? Lugar santíssimo, santo lugar. Não. Então, era um lugar muito importante. Então... se você parar para pensar, os lugares são muito importantes para o Senhor. E faz toda a diferença na vida de alguém. Se você chegar para uma pessoa que, sei lá, ficou rica, de repente. Você já viu gente que ficou rica de repente? Primeira coisa que ela faz, nossa, eu vou pegar dinheiro, eu vou para um lugar maravilhoso. Vou gastar todo meu dinheiro na praia, no sol, vou torrar no sol. Por quê? Porque lugares são importantes para as pessoas. Amém? Você está comigo? Então tá bom. Então, vamos lá. Aonde que eu quero chegar com essa questão de lugar? Eu sou muito apegada a me lembrar, não necessariamente apegada, mas a me lembrar de onde eu vim e para onde eu estou indo. Né? Eu já passei por muitas coisas na minha vida e uma das coisas que eu sempre peço para Deus fazer comigo é me lembrar de alguns lugares que eu passei, que Ele me livrou, que Ele me tirou, e que se não fosse a mão dEle, se não fosse a vontade dEle, ou se Ele não estivesse ali, talvez eu não estaria aqui onde eu estou e não saberia para onde eu estou indo. Então, quando eu estava pensando nessa questão de lugar, eu me lembrei de lugares emocionais que eu entrei. Por exemplo, eu tive momentos na minha vida que eu entrei no lugar da tristeza e eu fiquei ali, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entendeu? Por quê? Porque a tristeza ela não é só um sentimento, ela é um lugar também. Pensa comigo, se você está aqui, né? Deixa eu ver quem vai ser meu. Rafa, chega aí, vem cá. Deixa eu ver assim, eu estou sentada num lugar, certo? E aí quando você dá, só que você faz parte desse lugar, ok? Então, se eu estou aqui, pode vir aqui, Rafa. Eu estou aqui. Aí o que eu faço? Eu pego a tristeza, então, e eu dou lugar para ela. O que acontece com ela? Ela toma o meu lugar e ela começa a tomar atitudes por mim. Certo? Não é assim que funciona? Quando você está triste, você... Obrigada pela sua atuação. Quando você está sentindo alguma coisa... eu sempre procuro pensar naquele sentimento como um lugar que eu entrei. Então, existem pessoas que entram em lugares escuros, tipo a depressão, a solidão. E aquelas pessoas não conseguem sair daquele lugar. Ou elas até saem daquele lugar, mas elas vão para outro lugar tentando encontrar uma outra coisa. E não conseguem também ficar naquele lugar. E elas ficam de lugar em lugar, em lugar, em lugar. E você já conheceu uma pessoa assim? Que não para no lugar? Não é difícil?
É muito difícil, gente. Pessoas que, hoje eu entrei na sala da felicidade. Pá! Hoje eu sou a pessoa mais. Aí deu 5 minutos, não quero mais ficar aqui. Entrei no lugar da depressão. Ai, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. É muito difícil, né? E quando eu estava pensando nessa ministração, eu falei, nossa, eu já entrei em tanto lugar que eu não devia ter entrado, cara. Por que que eu entrei nesses lugares? Por quê? E aí, eu fui pesquisar sobre a palavra lugar. O que significa lugar no dicionário? Adoro fazer essas coisas, pesquisar a origem da palavra e tal, fico me achando. Ó, a palavra lugar significa, isso no dicionário, tá? Parte delimitada de um espaço, local, sítio, região. Local onde se está ou se deveria estar. Posto, posição. Esse é o significado no dicionário da palavra lugar, tá? Então, o que a gente vai ver agora? Eu queria, não sei se o irmão vai abrir a Bíblia ali, mas se puder, a gente vai dar uma folhada na Bíblia agora. Gente, existem milhares, eu não vi quantos são, mas existem milhares de versículos na Bíblia que falam sobre lugar. Se você colocar lá na Bíblia online, lugar, vai aparecer, umas 10 páginas só de versículo com a palavra lugar. Gente, não é possível. Lugar deve ser muito importante para Deus, não é verdade? Eu falei, Jesus, como assim? Lugar, tudo isso de versículo é muito versículo. Tinha muitos. Aí eu peguei alguns. Por quê? Porque quando a gente entende a importância do lugar para Deus, a gente começa a olhar para esses lugares de uma maneira diferente. A gente começa a buscar olhar da forma como Deus olha para aquele lugar onde você está entrando. E aí, eu escolhi alguns versículos, muitos aqui, você vai me acompanhar e a gente vai falar sobre eles, tá bom? Mas vai ser bem rapidinho. Ai, só deu 10 minutinhos, vai ser rapidão. Vamos lá. Jó 28, 23. Diz assim, Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Amém? Deus sabe o seu lugar, amém? Você acredita nisso? Amém. Apocalipse 12, 8 diz assim, mas não prevaleceram. Gente, eu não tenho alguns versículos que tem contexto, tudo, eu vou ler só a parte A ou a parte B, tá bom? Mas não prevaleceram nem mais, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Tenso, né? Já pensou você chegar lá no céu? Pensa você numa sala, tipo assim, você tá lá no céu. Isso não vai acontecer, tá, gente? É só minha cabeça viajando. Você entrar na sala assim, aí você tá no céu, Jesus tá ali na frente conversando com todo mundo. Aí você chega, não tem lugar pra você. Mano, eu não sabia onde foi minha cara. Nossa, acho que eu tô... Calma, vou embora. Tenso. Mas essa é a minha cabeça, viajando. Apocalipse 12, 8, esse versículo que eu li. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Foi aquilo que a gente fez aqui com o Rafa. De vez em quando a gente faz isso, infelizmente. A gente não devia não. Mas a gente pega e fala assim, manda o diabo sentar, vai, resolve pra mim. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está fazendo isso. Por quê? Porque nós não damos atenção aos lugares como Deus dá. Próximo versículo. Lucas 5,16. Você está colocando aqui. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus amava ficar sozinho para orar. Na verdade, ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Mas o lugar que você ora é muito importante. Amém? Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Vixe. Nem vou comentar isso aqui. Eclesiastes 3:16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Para você ver, existem lugares específicos para certas coisas, mas outras tomam aquele lugar e a gente não se dá conta. Tô meio perdida, gente. Não, já li. Números 8:18. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel. Eu amo esse versículo. Ele é lindo.
Deuteronômio 12:13. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Às vezes o lugar que te agrada não é o lugar que o Senhor deseja para você. Difícil, né? Desculpa, gente, eu tenho que ser franca com vocês. Isso é muito difícil. Porque quando o lugar não te agrada, a sua primeira reação é, gente, não vou ficar aqui, não estou feliz aqui, eu vou sair. Igual trabalho, né? A gente fala assim, não estou feliz no meu trabalho, lá no meu lugar, vou embora. Ué, mas não é porque não te agrada que não é o seu lugar. Amém? João 14:3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nossa, lindo, né? Vou ler de novo. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Eu não sei se eu estou lendo as referências certas, mas tudo bem. Apocalipse 12:8. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Esse negócio tá um pouco tenso. Provérbios 8:1 e 2. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Gente, a sabedoria está em todo o lugar. Ela está revirada em tudo quanto é canto. É só você procurar que você acha. Amém? Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Eu sou a primeira a pecar aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso está em Provérbios 31:27. Provérbios 15:31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Amém? Repreensão construtiva. Isaías 28:12. Ao qual dissera, este é o lugar de descanso, mas deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Êxodo 29:43-46. Esse é o último que eu vou ler, tá, gente? E ali me encontrei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém. Gente, eu li vários versículos aqui e muitos deles falaram muito comigo, sabe? Mas essa questão dos lugares, eu acredito que é muito mais importante aonde você fica, onde você mora, onde você habita, do que o lugar em si. Por quê? Porque por exemplo, nós estamos aqui num lugar, esse lugar é muito importante, mas nós não moramos aqui, você não concorda comigo? Você mora aqui, você não mora aqui. Você tem a sua casa lá você faz o quê? Lá você habita, certo? Lá onde estão suas coisas, lá. Então, o lugar, ele é muito importante sim, porém, o habitar em alguns lugares é muito mais importante. Então, eu comecei a pesquisar sobre a palavra habitar. Porque estar em alguns lugares, é como eu disse para vocês, alguns lugares a gente passa, outros nós deixamos para trás, outros virão, nós passaremos por outros lugares. E no dicionário, o significado da palavra habitar é ocupar como residência, morar. Então, habitar em alguns lugares, às vezes é muito mais importante, ou em algum lugar, é muito mais importante do que todos os outros lugares que você vai passar na sua vida. Ainda que você fique ali por um determinado período. Amém? Você está comigo? Está me entendendo? Amém? Então, eu vou ler aqui direto alguns versículos que falam de habitação. Eu queria que você prestasse um pouco atenção nisso. Salmos 26:8. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não é muito melhor do que o lugar? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos.
Eu não vou ler as referências não, tá, gente? Vou passar direto. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Isso está em 1 Crônicas 16, 27. Com teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. Êxodo 15, 13. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Isso está em Zacarias 2,13. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Esse já foi. Depois o Espírito elevou-me e ouvia esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Ezequiel 3,12, tá isso. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende sua causa. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Salmo 27:5. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Está em Zacarias 2:11. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém. Zacarias 2:10. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Gente, o lugar ele é muito importante. Mas eu fiquei me perguntando, será que eu tenho sido um bom lugar para ser habitado? Eu falei, Jesus, como será que eu tenho sido? Como que o meu coração está? Como que eu estou? Será que eu estou sendo bom para ser habitado? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele habita em nós, não é isso? Só que muitas vezes a gente entra em alguns lugares e demora para sair. Ou muitas vezes a gente não entra em lugares que a gente deveria entrar por medo ou por inúmeras outras questões nossas. E a gente deixa de ser uma boa habitação para o Espírito Santo. A gente toma atitudes, fala coisas. E eu comecei a me examinar. Eu falei, nossa, o negócio aqui tá tenso. Eu sou a primeira a me examinar. Eu falo, Jesus amado, onde eu vou parar desse jeito? Onde eu vou parar? Mas eu fiquei pensando em alguns lugares que poderiam me impedir ou afastar o Espírito Santo de querer habitar em mim. E uma das coisas que Deus me disse, alguns lugares que Deus me falou, por exemplo, o vitimismo. Cara, esse negócio do vitimismo é do capeta, não é? Qualquer coisinha, ai não, porque foi ele, eu sou assim porque eu fui criada assim. Não, eu faço isso porque eu vivi isso, isso e isso. Então, tipo assim, você está fazendo uma coisa porque você passou por lugares e a culpa é dos lugares. Ah, eu sou uma vítima. Não, querido, você não é uma vítima. A partir do momento que você foi salvo, aquilo foi encerrado, isso começou uma nova coisa e você tem o dever de entrar em outros lugares e fazer diferente. Não dá para continuar vivendo dos lugares que você entrou. Isso precisa acabar. Senão, pode ser, né? Mas eu falo, para que Jesus? Se a gente continua entrando nos mesmos lugares e tendo as mesmas atitudes, não vai mudar nada. Outro lugar é o lugar da falta de perdão. Eu já entrei muito nesse lugar, não sei você, mas eu já entrei. Foi tenso. Olha lá o irmão falando já. Mas um dos lugares que eu entrei com relação ao perdão foi o não me perdoar. A gente escuta muito pessoas falando sobre você perdoar alguém, né? Isso é válido, por favor, obedeça ao que a palavra diz. Porém, você precisa se perdoar muitas vezes. Você precisa se perdoar de ter entrado num lugar onde você foi maltratado, humilhado, porque às vezes a gente fica tanto culpando o outro e fomos nós que nos colocamos naquela posição, fomos nós que entramos naquele lugar.
Não foi a pessoa que veio até mim, entrou dentro da minha casa e falou, você isso, chutou a minha cara. Não foi isso, foi eu que entrei lá. Eu me submeti àquilo. E aí acontece tudo aquilo. E aí você fica parecendo uma vítima. Não, gente, você foi lá. Então você precisa olhar para você e falar assim, foi eu que entrei lá. Bater no peito e falar, fui eu que entrei. Eu preciso me perdoar. Porque a pessoa já veio aqui, tipo assim, já aconteceu tudo de bom. Já pediu perdão, já liberei a pessoa. Ali, se remoendo. Porque aquele dia... Ai, meu Deus. Não, gente, se libere. Se libere, você precisa se liberar. Se você não se liberar, você vai ficar ali no mesmo lugar. É você que pega a corrente e se prende ali. Então se libere, se perdoe. Isso foi uma das coisas que Deus falou muito assim comigo. E eu falei, Deus, calma, vai com calma. Tipo assim, eu comecei a lembrar de coisas que eu falei, como eu sou burra. Como eu perdi tempo olhando para isso e atrasei, né? Porque Deus é tão misericordioso que a gente vai lá, entende, a gente se perdoa e tipo, é a mesma coisa que Deus entra no lugar, enfia a mão e fala assim, vem, vamos. Sabe? Tipo assim, vamos, sai daí. Eu tenho essa sensação às vezes de Jesus comigo. Daí ele fala assim, vai, Rebeca, sai daí. Sai daí, aí não é lugar para você, sai daí. É assim. Outra coisa. Por que eu falei desse negócio de você se perdoar? Porque, por exemplo, uma das questões do perdão a si mesmo é que você fica pensando naquilo. E a sua alma, ela começa a sangrar e você não percebe. Mas a Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Então, quando eu acredito, né, que uma das questões de você não se perdoar é você deixar a sua alma dominar os seus pensamentos, você ficar remoendo aquilo e aquilo criar uma raiz assim, sabe? E ficar no chão e vir um negócio que só com facão para arrancar. Não é isso que Jesus tem para você. Não é isso. Se libere, amém? Uma outra coisa. Já estou acabando, tá bom, gente? Que horas são? 24. Um outro lugar que... Esse lugar meu marido vai falar ali. O lugar da desistência. Gente, desde que eu nasci, eu posso dizer que eu sou a pessoa que mais desistia na vida. Posso dizer que eu sou testemunha da pessoa que mais desistia na vida. Vou dar um exemplo. Todo mundo viu que eu me formei agora, né? Querida, já tinha desistido 300 mil vezes. Nossa! Aí, ó. O irmão confirmando. Filha, eu simplesmente falei, eu não vou mais fazer. Quantas vezes? Isso que, assim, era um curso de 6 meses, online. Olha só o nível, online. Eu poderia terminar em 6 meses, mas eu tinha 1 ano para terminar, né? Mas eu pensei em desistir milhões de vezes. Eu fiquei grávida. Ganhei um hormônio a mais, não sei gestação, porque sei lá o que aconteceu comigo. Filho, eu pensei em desistir, assim, num nível. E o Espírito Santo falou para mim assim, Rebeca, não é isso que eu tenho para você. Saia desse lugar. Sai daí. Cara, quantas vezes você vai entrar nesse lugar? Você sabe, tipo assim, é uma coisa séria, demoníaca, parecia que me atraía, assim, mano, vou desistir, quero nem saber. Tipo assim, é como se você não desse importância. Você, sei lá, sai fora, Deus me livre e guarde. Mas, o que aconteceu? Agora, nesse último mês, o Isaac entrou na escola. E eu comecei a orar, falei, Jesus, era meu sonho. Porque o meu sonho era me formar. Eu trabalho com isso há quantos anos, amor? 6 já? 5 anos, mais ou menos. E eu queria me formar. E todo mundo, você não precisa se formar, porque não sei o quê. Eu falei, mas tudo bem, é uma questão minha. Porém, a Bíblia diz assim, uma das coisas que Deus me lembrou, e foi até no... Qual foi o congresso que teve lá na Rio Santo, gente? Fala aí. Não, o Tiro Leste, esse mesmo, poder. Quando o Max falou assim, melhor é o quê? É o fim das coisas do que o início delas. Eu falei, não, isso é um versículo que eu sei. Eu comecei a mentalizar. Falei, Jesus, isso precisa entrar em mim. Eu tenho que entrar nesse lugar onde o fim das coisas é melhor do que o início delas. E eu comecei a falar. Eu falei, não, eu vou terminar. E o Isaac entrou na escola aí que eu falei, eu vou terminar esse negócio. Mano, eu tava muito cansada. Aí meu filho ficou doente. Foi um auê. Mas eu terminei. E, gente, eu tô tão feliz.
Realmente, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. É maravilhoso esse sentimento. Mas, isso, tipo assim, é um exemplo simples, mas às vezes é coisa básica. Por exemplo, a leitura da Bíblia. Quem está lendo aí? Tamo firme. Eu não desisti. Eu não vou desistir. Eu estou atrasada. Eu não parei de ler. É diferente. Amém? Eu estou um pouquinho atrasada. Só um pouquinho. E eu vou continuar. Mas no nosso dia a dia a gente não percebe quantas coisas a gente desiste de fazer. A gente está vendo o irmão ali. Eu já conversei com minha irmã no WhatsApp. E ela falou para mim que ela viu não sei quem, não sei aonde. E ela, poxa, eu acho que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter não sei o que e tal. Tipo assim, ela desistiu. Eu falei, querida, coragem. Você tem que ir lá. Tipo, você não tem dinheiro para dar para ela? Você não tem. Você chega nela e fala assim, posso fazer uma oração por você? Não vai, mal não vai fazer, não é verdade? Ela não vai falar, não vai me fazer mal. Não vai. Ela vai, e outra, ela vai ficar constrangida. Falar, ora aí, né? Vou fazer o quê? Eu acho que muita gente recebe oração porque fica constrangida. Eu ficaria, eu confesso pra vocês, que eu ficaria meio assim, gente, que esquisito, são orando aqui por mim. Mas amém. Você plantou uma semente, o Espírito Santo que vai lá botar fogo no negócio e fazer ferver. Entendeu? Amém. Próximo. Senão eu vou ficar aqui falando eternamente. Último, prometo. O lugar da falta de fé. Vocês já entraram nesse lugar? Eu já. Foi tenso. E eu acho que o que eu mais me arrependo de ter entrado nesse lugar é que Deus sempre me provou o contrário, assim, meio que instantaneamente. Tipo assim, eu falava, meu, esse negócio não vai acontecer. E Deus vinha assim na mesma hora e me provava que não, vai sim. Por quê? Porque a fé, ela acredita, né? Até a Rafa falou isso uma vez. A fé sabe. Então, meu amor, tipo, você não pode, não tem como. Ainda que a gente queira, e ainda que as circunstâncias ou outros lugares que a gente entrou nos façam perder a fé, esse não pode ser um lugar onde a gente entra. Nem passam perto, assim. Mas, infelizmente, nós fazemos essas coisas. E eu fiquei pensando sobre a fé hoje. Eu falei, eu estava escrevendo, né? Porque foi meio que de última hora ter que escrever todas essas coisas aqui que estava na minha cabeça. E em Hebreus 10 diz assim, 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu não quero que o Senhor não se agrade de mim. Né? A gente pensa muito na fé. E eu comecei a olhar, eu li esse versículo 300 vezes e falei, gente, tudo que eu quero desse versículo é que o Senhor não se agrade de mim. Não deixe de se agradar de mim. E na segunda parte do versículo fala assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, quando você não tem fé, você retrocede e é destruído. Está escrito aqui. Porque nós vivemos por fé e não por vista, não é isso? Então, não adianta a gente entrar num lugar de não ter fé, achando que lá nesse lugar a gente vai ver o que a gente quer, porque não vai. A gente não vai. Infelizmente, a gente não vai. Mas, tem um versículo que fala assim, peraí, deixa eu achar aqui que eu perdi. 1 Timóteo 1, 18 e 19 fala assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Quando eu li esse versículo, ele é muito claro. Ele fala assim, Timóteo, meu filho, eu te dou uma instrução, de acordo com todas as profecias que foram proferidas a seu respeito, seguindo-as. Então, tipo assim, se você parar para pensar, ele já tinha recebido tudo, né? Não existia motivo para ele não ter fé, né? Na prática não é bem assim, infelizmente. Mas, e seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência que alguns rejeitaram. Então, eu acredito que ali algumas pessoas tinham recebido também profecias,
mas eles não manteram a fé deles no que eles tinham recebido e rejeitaram e naufragaram. Então a fé ela é crucial, o lugar da fé é crucial para nós. Para o cristão é crucial o lugar da fé. E eu fiquei pensando que eu conheço pessoas, até estava pensando numa pessoa específica, de que a pessoa ela saiu da igreja e essa pessoa era um pastor. E eu comecei a me perguntar, falei, Jesus, o que leva a pessoa a sair da igreja, perder a fé, né? Tipo assim, se você olhar para o mundo hoje no geral, é por muito pouco, é muito pouco. É muito pouco, é por causa de um mimimi. É muito pouco. Então, tipo assim, Deus te dá, cara, o Éden. E aí, por causa de uma maçãzinha, a irmã vai lá e come. Já era, acabou, geral. É por muito pouco. Mas eu sei que não é esse o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja. Eu sei que o Senhor deseja de nós, e é isso que Ele tem me chamado a fazer. E tem colocado no meu coração sede e vontade de estar nesse lugar, é no lugar onde Ele habita. A gente fala muito sobre o lugar secreto, né? Mas você sendo a habitação do Senhor, você precisa ser um bom lugar. Então você precisa se examinar. A gente não pode deixar com que os lugares que a gente passou, os lugares que são cômodos para nós ficar. A gente está muito acostumado a certos lugares, a certas, né? A gente adora ir naquele cantinho e ficar ali brincando com os nossos brinquedinhos, com os nossos pecadinhos de estimação. E a gente meio que deixa o Espírito Santo de lado. Não, você vai lá para outra sala, que agora eu não posso. Não é esse o nosso lugar. O nosso lugar é onde o Espírito Santo habita. Ainda que não seja confortável, ainda que não seja cômodo, ainda que não seja bom para nós ali naquele momento. Porque muitas coisas com Deus doem na gente muitas vezes. Mas é porque Ele nos ama, é porque existe amor. E é tão difícil a gente ver o amor de Deus na dor, né? É muito difícil de ver. Mas eu falei, Espírito Santo, ainda que não seja bom para mim em alguns momentos, se é o lugar da sua habitação, se é onde o Senhor habita, é ali onde eu quero ficar. Porque é ali o meu lugar. É o lugar da sua habitação. E não está escrito na Bíblia à toa. Habitar é morar. Morar, você precisa morar, cara, onde Jesus está. E não é aqui na igreja. Olha para dentro de você. Isso aqui é só a sobremesa. Arroz com feijão é lá em casa. A gente já falou muito isso aqui. Você exala do que você está vivendo dentro de casa. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé, que nós vamos orar. Foi rapidinho, viu? Infinitamente maior do que todos esses lugares que você já passou, o lugar onde você deve estar é o lugar onde Jesus habita. E a gente chega numa fase da nossa vida que a gente precisa escolher ficar nesse lugar. Por quê? Porque Deus nos deu esse poder de escolha. E é na escolha que... É a escolha que vai reger a sua vida. Eu fiquei pensando na minha infância. Eu lembrei de muitas coisas da minha infância. E eu choro porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei de lugares que eu passei e que eu não devia ter passado. E eu falo, nossa, Senhor, eu não devia ter entrado nesse lugar. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, Rebeca, naquele momento foi importante para você. Naquele momento eu permiti que você entrasse naquele lugar, porque existem certas coisas nas nossas vidas que nós precisamos ver e viver para sair de lá e entender, não, realmente ali não é o meu lugar. Ainda que o Espírito Santo te fale, nós escolhemos entrar. Então eu escolhi entrar em lugares quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era mais nova, que eu falo, cara, eu não precisava ter feito isso. Por quê, Senhor? Porque o Senhor deixou eu fazer isso. Mas foi necessário. Algumas coisas são muito necessárias nas nossas, mas outras não. Você tem escolhas. E é a escolha de permanecer na habitação do Senhor onde Ele está, permanecer nele, porque muito melhor do que estar perto do Senhor é estar nele. Então, quando você está nele,
Querido, você não quer mais entrar em outro lugar. Você quer ficar ali, sentado, habitando ali eternamente. Nem que você fique parado assim. Você já passou por isso? Eu não sei, né? Comigo acontecem umas coisas malucas assim, mas teve um dia que eu fiquei, sei lá, assim, morta, assim. Eu e Jesus, assim, parada. Eu falei, nossa, acho que vai me dar cãibra aqui, Senhor. Mas tudo que eu precisava é ficar ali. Porque a gente quer que caiam raios e trovões. Mas, gente, tem dia que não é assim. Mas Ele não deixa de estar ali. Ele está ali. Você é a habitação dEle. E Ele ama que você deseja habitar nele. Amém? Que você encontre esse lugar hoje. Que você tenha sede desse lugar. Fala, Jesus, como eu quero estar onde você habita. Me leva para esse lugar. Me tira daqui onde eu estou. Olha para você agora. Fala, onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu estou no lugar do vitimismo? Eu estou no lugar da falta de perdão? Eu estou no lugar, sei lá, da procrastinação? Eu estou no lugar da preguiça? Eu estou no lugar da pornografia? Eu estou no lugar do sexo fora do casamento? Eu estou no lugar da... sei lá. Ou até das coisas boas. Eu estou no lugar, tipo, onde os meus sonhos são muito mais importantes do que tudo nessa vida. Jesus tem sonhos muito melhores para você do que todos esses que você já fez. Mas você precisa decidir, Senhor, eu decido ficar no lugar onde você habita. E você não vai querer mais sair de lá. Porque é lá onde você tem tudo, tudo. Até o que você não precisa, você vai ter lá. Amém? Vamos orar? Queria pedir para você orar, falar com Deus. Porque uma das coisas que o Espírito Santo me disse é que existem lugares escuros nas nossas vidas. E que a gente vai lá de vez em quando e acende a luz para dar uma olhada. Mas não limpa aquele lugar. Eu vivi coisas na infância que o Senhor me trouxe à tona e que eu precisava liberar o meu coração. Eu precisava liberar pessoas, eu precisava liberar situações, eu precisava liberar até lugares. Que eu ia lá, acendia a luz, olhava, não vou mexer aqui. Mas a claridade, ela ilumina assim, sem controle. Quando você acende uma luz, você não tem controle de onde vai pegar a luz. Ela só ilumina. Então fala aí com o Senhor. Fala, Jesus, existe algum lugar que eu estou entrando, que eu não estou percebendo, que eu tenho visitado esse lugar tantas vezes. Isso tem feito eu me afastar do lugar onde você habita. Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti agora, para Te agradecer pela Sua palavra, Te agradecer pela Sua graça que é derramada sobre nós todos os dias. E nós queremos abrir o nosso coração a Ti agora. Vai até o mais profundo do nosso ser. Vai, Espírito Santo, aonde nós não conseguimos ver. Vai lá nesse lugar. Vai lá nesse lugar, Senhor. E coloca a luz ali. Nós temos nos colocado em situações, em lugares, porque existem outros lugares em nós que não estão limpos, que não estão claros, que não estão perfumados. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, para Te dizer que não queremos mais ficar entrando de lugar em lugar procurando algo que só temos onde você habita. Você é o início, você é o fim. Não existe lugar onde você não está. Por isso, Jesus, olha para nós agora. Encontre verdade em nós agora.
encontre verdade em nós, Senhor. Queremos sair daqui, Jesus, transformados por essa palavra. Não queremos mais nos colocar nesses lugares, nos submeter a essas coisas que têm feito a gente desviar o olhar do lugar onde você habita. Algumas coisas têm desviado o nosso olhar, têm nos distraído. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos ficar onde você está, Senhor. Queremos ficar onde você habita. Queremos ficar no lugar da sua habitação. Não queremos mais sair de lá, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor muitas vezes nos tirou de lugares escuros, de lugares onde nós não deveríamos ter entrado, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. O Senhor foi lá onde a morte estava e nos resgatou. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por isso. O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos libertado? Mas nós queremos hoje, Jesus, decidir permanecer onde você habita. Por isso nós declaramos aqui, Senhor, como igreja, que estamos decidindo permanecer onde você está. Permanecer onde você habita. Porque lá é a nossa fonte, lá é o nosso lugar. Esse é o melhor lugar, é onde você está, é onde você habita, é onde a gente te conhece, é onde temos intimidade. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e nos fazer ver, nos fazer enxergar que o que o Senhor deseja de nós é que nós permanecemos na sua habitação. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe esquecer dessa palavra. Que possamos ruminá-la, que possamos, que o Senhor traga à nossa memória, Senhor, essa palavra, para que nós possamos vigiar e não entrar mais nos lugares onde você não está. Em nome de Jesus, nós te damos todo louvor, te damos toda a glória e te agradecemos porque temos esse lugar, porque temos acesso a esse lugar através do seu sangue.